livro de Atos dos Apóstolos. Foi uma palavra revelada que quando me veio aqui dentro da igreja, porque eu confesso que eu estava lutando para fazer até um esboço em casa, mas não veio nada. E aqui, quando eu dobrei o joelho ali, que eu me assentei ali, me veio essa palavra aqui. Então eu creio que Deus, assim como falou o meu coração, vai falar o coração de toda a igreja também. Amém? Aleluia. Eu congrego ali na Assembleia de Deus Ministério, Assembleia de Deus Ministério Fogos e Milagres, ali no centro de Microporto. Tem até um convite aqui que eu já deixei por mão, para um simpósio de missões que vai ser realizado no dia 13, 14 e 15. Vai ficar, de repente vai ficar meio complicado, mas está feito o convite. Estou levando também já uma carta também, puder vir aqui com os outros irmãos também, para a gente estar somando nesse trabalho. Amém? Amém. Vamos estar lendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Glória a Deus. Capítulo de número 27. Alguns versículos do capítulo 27. Vamos começar pelo versículo de número 23. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, a partir do versículo 23. Amém, igreja? Amém. Versículo de número 23. Está escrito: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Aleluia. Versículo de número 37. E depois 44. Versículo de número 37. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. Versículo de número 44. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Amém? Vamos repetir o finalzinho desse versículo de número 44, que diz: foi assim que todos se salvaram em terra. No 1, no 2 e no 3. Amém? Amém. 1, 2 e 3. E foi assim que todos se salvaram em terra. Amém. Aleluia. A igreja pode tomar assento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar escutando, ouvindo um louvor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que fala: olha eu aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A faixa de número 2. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quero de tudo para me fazer parar. Já tentaram me convencer, eu não consegui. Me jogaram em um calabouço, na tentativa de apagar os sonhos que um dia eu sonhei pra mim. Mas o sonho de frente não pode morrer. Mesmo que seja compreendido pelos meus irmãos, podem falar de mim o que quiserem e obrigar a ficar sozinho, mas garanto que está comigo, eu sobrevivi. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha
o Filho do Deus que me ama, me escolheu e me tirou da lama, e não é qualquer tempestade que vai me destruir. Mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos, esse aqui o caminho, Deus prepara para mim. E quem quiser mais a gente espere, quem está vivo para que a gente veja, é Jeová que por mim peleja. Eu sobrevivi, olha eu aqui. Não me lembre de receber na vitória. Eu a minha história. E não queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. Glória a Deus. Olha a pessoa que eu já tinha destino. Fala pra todo mundo que eu te amo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha eu. Louvado seja o teu nome, Senhor. Sim, Jesus. Aleluia, louvado seja Glória a Deus. o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvor abençoado. Esse louvor é a minha história todinha de vida. Eu creio que quando Deus deu esse louvor, a cantora Beatriz, eu creio que ele estava falando, faz esse louvor que vai falar com o Anísio. Pela misericórdia do Senhor, eu me encontro já com quase 45 anos, graças a Deus por isso, mas confesso aos irmãos que Deus tinha plano de estar hoje aqui, porque se não fosse a graça dele na minha vida, já tinha descido a sepultura já há muito tempo. Que aos 15 anos de idade já marcado, como se diz, na bola da vez, para ir para a vala. Então já tem que há 30 anos, quer dizer, tem plano. E eu falo uma coisa, que eu tenho 3 anos e já passou dos 3 anos e meio que eu levantei a mão cansada para Jesus e Jesus falou, vem meu filho, que chegou a hora. 3 anos e meio aí nessa caminhada já, Deus tem abençoado. E eu tenho tido assim, Deus tem me usado muito para ir a lugares até aumentar a fé dos irmãos. Outro dia mesmo eu tive um lugar que o pastor me chamou para pregar, uma igreja até maior do que essa. Quando eu cheguei lá, ele falou que chamou tem os filhos dele que congregam com ele, chamou muita gente para ir naquele dia, que também é denominado culto de libertação. E ali naquele dia eu cheguei ali naquele local, cheguei lá, encontrei a esposa dele, encontrei ele, e tal, chamei bastante gente, chamei minha irmã também, que mora lá perto também da igreja. E ele falou, então vamos aguardar um pouco, tudo bem. Mas começou, eu gosto de chegar antes, para pegar o culto desde o começo. E chegamos ali 7 horas, dobramos o joelho para orarmos. Naquele dia ali, naquela igreja, só veio o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não veio um obreiro, não veio um diácono, não veio um presbítero, não apareceu ninguém, só o pastor e a esposa dele. Só o pastor e a esposa dele. E ali a palavra de Deus me deu foi uma palavra não vou ser sincero, não foi um ferro, estava magoso mesmo. E eu estava assim na dúvida de pregar aquilo, mas foi aquilo ali que Deus deu para pregar. Ele ficou abençoado com a palavra. A esposa dele estava com uma tipóia no braço. Quando eu acabei de pregar a palavra, ela simplesmente pegou as coisas dela da igreja, foi embora e deixou o esposo. Eu não entendi. Mas aí depois ele conversou comigo. Ele falou, olha, Deus te usou a beça, porque esse tema que você pregou é um tema que a gente está em campanha aqui na igreja. E minha esposa está com o braço quebrado daquele jeito, porque ela preferiu ir fazer faxina lá embaixo para ganhar R$80 do que estar aqui comigo na consagração, no culto. Aí o que aconteceu? E a palavra foi sobre renúncia. Ela estava lá com o braço quebrado. Então, aprove a Deus ali levar aquela palavra. E eu costumo muito dizer, às vezes até na rua, a gente passa muito problema, às vezes até com próprios irmãos. A gente evangelizando, entregando um simples folheto na rua.
Tem irmãos que falam, mas eu já sou crente, eu não preciso. Amém. Eu, se me der na rua, recebo. Amém. Porque Deus está me falando a palavra. Tem até um que guarda aqui muito comigo, não, dois, que diz aqui, médico dos médicos, médico cirurgião Jesus Cristo, a graduação dele, Filho de Deus, médico auxiliar ao Espírito Santo, sua experiência infalível, sua especialidade, o impossível, o seu instrumento, o poder, seu favor, a graça, seu livro de receitas, a Bíblia, doenças que cura todas, preço do tratamento, a fé, sua garantia absoluta, sala de cirurgia, o altar, seu hospital, a igreja, sua dieta, a oração e jejum, horários de consulta, 24 horas por dia, todos os dias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que hoje aqui não tem nenhum que não seja em evangelho. Amém? Repete. Então a palavra é para nós hoje aqui, para nós. Aqui está dizendo, a palavra que nós lemos aqui é de um homem que foi chamado por Deus. Está falando sobre Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, está falando sobre Paulo. Que ele está indo ali sendo ido apresentado a César. Ele está ali justamente, mas ele tem que seguir ele naquela missão dele. Porque Deus tem um propósito em tudo. Me fez até lembrar uma certa situação quando eu trabalhava na Ilha Grande. Na Ilha Grande eu pegava aquela barca que ia de Mangaratiba até a Ilha Grande. Ela era 1h30 mais ou menos no mar. Olhava para um lado água, olhava para o outro água, para o outro água, para o outro água. Mas nós vamos falar aqui do Deus que ele acalma a tempestade. Aleluia. Assim como o tema da campanha, ele multiplica pão, ele multiplica peixe. Esse rapaz da multiplicação do peixe que ele deu, ele confiou no milagre. Ele confiou. Aqui está dizendo que Paulo está passando uma tribulação. Você acompanhar a leitura, você vai ver que ele está numa grande situação, que é complicado. E ali, ele está nessa situação, mas saiba uma coisa, você vai ler a palavra de Deus, você vai ver que ele, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu vi ali, encontrei, o rapaz que me apresentou, a irmã Leni na rua, ela usa ali uma muleta. Já me fez lembrar do milagre que Deus fez na minha vida. Através desse louvor, fala muito. Teve uma época que eu fui dado como morto, porque uma situação no morro lá, eu atuava também, depois de viciado, passei a atuar também no tráfico de droga, montei meu próprio negócio na droga, e sofri um acidente no morro. Tenho aqui rachadura ainda na cabeça, aqui, a marca na perna, aqui, isso aqui é ferro. O médico falou 2 moletas, você agora não vai pisar no chão, você vai dar aqui esse ferro aí na perna durante 3 meses. Chegou um homem perto de mim, lá no morro, o médico falou, você larga essa moleta, vai na praia que você vai andar. Eu acreditei naquela palavra, fui até hoje, para honra e a glória do Senhor. Uns deram como morto, outros falaram que a perna ia se cortar, mas para a honra e a glória de Deus, o milagre existiu. E nós vamos falar aqui é desse mesmo Deus que está escrito na Bíblia, em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A nossa situação que nós fomos chamados para o Evangelho, se nós formos perguntar aqui a cada um irmão aqui, cada um tem um passado. Possa ser que tenha alguém aqui no nosso meio que já veio desde o berço para o Evangelho. Mas nós conhecemos bem a conversão de Saulo. Era aquele homem que perseguia crente, era aquele homem que entrava na sinagoga com cartas em mão para prender homens e mulheres. Foi aquele que consentiu a morte de Estevão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez, irmãos, não sei qual tempo que você está na presença de Deus e você ainda não viu o milagre. Mas eu vou aumentar a fé de vocês aqui hoje, essa noite. Deus vai me usar para isso. Aleluia.
para aumentar a fé de vocês. Nesses 3 anos e meio, eu aí na presença do Senhor. O que Deus já tem feito. E aqui diz que Paulo está numa tribulação. E ele está escrito aqui no versículo 37. E estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Olha a tribulação que ele está passando. Suponha que nós estivemos passando essa tribulação dentro da nossa casa. Esse vento, essa tempestade. Suponha que estejamos passando essa tempestade dentro da nossa casa. A Bíblia já nos revela, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Salmo 34, verso 19, diz que muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor as livra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você acompanhando a leitura, você vai ver no versículo de número 44, que todos se salvaram. Você vai ver que todos se salvaram. E foi cumprido a palavra do Senhor desde ter ido parar numa ilha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso aos irmãos, há pouco tempo atrás na minha família, não tinha nenhum evangelho. Minha irmã, que era uma prostituta no bairro, todo mundo conhecia ela como prostituta, foi a primeira que Deus pegou. Foi a primeira. Por isso que a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E pega aqueles que não são para confundir os que são. Talvez você esteja com um filho viciado dentro de casa, no crack, na maconha, na cocaína, na cachaça, um esposo, uma parente sua, uma sobrinha, alguém da sua família. Mas saiba de uma coisa, foi você que Deus escolheu para lutar por eles, assim como Paulo lutou por essas 276 almas. Glória a Deus. Foi a mim que Deus escolheu primeiro, foi a minha irmã primeiro. Foi minha irmã, uma prostituta no bairro, todo mundo conhecia ela como uma prostituta mais nova. Essa aí não tem mais jeito. Me veio lembrar essa semana, quando eu frequentei uma entidade chamada AA, que é o Alcoólatras Anônimos. Ali é para a pessoa evitar o primeiro gole. Mas sabe uma coisa? O Deus que você serve, Ele não só cura do álcool, mas também cura do câncer, cura da lepra, cura da AIDS, cura do cancro, Ele faz a pedra crescer, irmão, faz milagre. Até hoje, nos dias de hoje. É verdade. Obrigado, Senhor. Até nos dias de hoje, continua fazendo milagre. É porque a perseguição talvez esteja tão grande na sua vida que você esteja querendo até desistir. Imagina se Paulo desiste. Imagine se Paulo desistisse dessas 276 almas que o Senhor prometeu que nenhuma ia se perder. Se ele desistisse. Confesso aos irmãos, nesses 3 anos e meio, já passou de 3 anos e meio, meu de caminhada, vou confessar uma coisa aos irmãos. Não pensa que eu imaginava que seria levantar a mão para Jesus e tudo bem, seria um mar de rosa. Tem até uma denominação aí que diz, pare de sofrer. Irmão, teria que abolir da Bíblia um versículo que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33, que está escrito, tenho dito estas palavras para que imitem as pais, pois no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu me encontrava minha irmã foi resgatada do império das trevas, numa situação que não tinha jeito. E através dela, irmão, está vindo toda a família, irmão. Está vindo toda a família. Em seguida veio eu, Anísio, que ninguém também dava mais nada, dado como morto. Esse já era. Uma pessoa que já aos 13, 14 anos de idade, já viciada na maconha, entrou a cocaína, entrou o cigarro dentro de casa, entrou a cerveja, entrou o limão, pronto, e agora? Aí começou a entrar o roubo, aí conheci uma menina que me levou para a Macumba, para lá ser apresentada lá não sei quem, para fazer parte daquele negócio,
Aí leva ele para a esquina para ele ser nosso cavalo agora. E agora? Tem 3 anos e poucos, irmão. Confesso uma coisa, minha vida antigamente era regalada. Era Barra da Tijuca, bingo. Frequentava coisas boas. Aos meus olhos, no meu entendimento. Mas sabe uma coisa? Deus estava me olhando. Assim como Ele está olhando os seus. Está olhando o seu sofrimento, está olhando a sua busca. Já imagina se você desistir, irmão. Imagina se você desistir. Como vai ficar? Assim como Paulo não desistiu. Foi 276 almas. Nenhuma pereceu, irmão. Nenhuma pereceu. Eu cheguei a um certo ponto da minha vida que eu andava, era bingo, era aquele homens armados em volta, e eu pensava que aquilo ali era tudo. O meu mundo era aquele ali. Mas sabe uma coisa? A Bíblia diz que tudo é um tempo determinado por Deus. O tempo de Anísio ia chegar. E assim como chegou o meu tempo, eu profetizo hoje na tua vida que o tempo dos seus vai chegar em nome de Jesus. Vai chegar em nome de Jesus, irmão. O tempo de Anísio chegou aos 41, quase completando 41 anos de idade. Lá em Provérbios, capítulo 24, versículo de número 10, está escrito: se te mostraram frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Foi muito livramento que Deus me deu até hoje aqui. Esse mesmo Deus da Bíblia, que fala de Sadraque, Mesaque, Abednego, que livrou eles ali da fornalha de fogo, que livrou Daniel da cova dos leões, que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus de hoje. E é isso que nós temos que crer, que Deus continua fazendo milagres. Às vezes o irmão está tanto tempo na igreja, mas não vê o milagre acontecer. Não vê o milagre acontecer. E minha vez, quando vai chegar? Creia em uma coisa, que ainda hoje, você pode ser surpreendida por Deus. Em nome de Jesus, ainda hoje. Eu me lembro muito bem, irmão. Para mim estar hoje aqui, é só o milagre de Deus ainda na terra, até hoje, irmão. Eu me lembro muito bem que teve naquele dia que me pegaram, naquele dia que eu não estava armado, me jogaram dentro daquele carro e me levaram lá para me assassinar, lá na mata de Tinguá. 4 homens armados. Entra no carro, eu entrei. O pastor estava orando aqui, a hora que eu cheguei, dobrei o joelho ali, ele olhando pelo aquele que se encontra lá na favela sob uma mira de um revólver, me trouxe essa memória. E ali dentro daquela mata de Tinguá, irmão, nem urubu achava ali. Nem urubu achava. Vê lá em Salmo 34, verso 7, está escrito: um anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme para o livrar. Sabe alguma coisa? Você continua buscando pelos seus, porque Deus vai dar o livramento. Deus vai dar o livramento, Deus vai dar a libertação, Deus vai dar a salvação, porque o mais importante de tudo é a salvação. E naquele dia ali, eu lembro muito bem que mandaram descer dentro do carro, dentro daquela mata. Eu e mais um amigo. Esse amigo já até desceu a sepultura. E ali, levaram, sabe para onde, irmão? Para onde fica ali os crentes, canela de fogo, orando, que é dentro da mata de Tinguá, orando pelos seus, orando pelos viciados, orando pelo seu vizinho. E ali o Senhor deu um livramento. Aqueles homens ali obedeceram a ordem de um homem que apareceu lá dentro da mata, assim, do nada. Falou: pega ele e bota ele dentro do carro de volta, leva ele lá para a praça e bota ele dentro do ônibus para ele ir embora. Ali obedeceram a ordem do Senhor. Até o diabo obedece, irmão. Porque é Deus que manda. A ele foi dado todo o poder do céu e da terra. A ele foi dado todo o poder do céu e da terra. E vou falar uma coisa para os irmãos: a frieza espiritual bate, porque já bateu em mim nesses 3 anos e pouco, irmão. Eu dou graças a Deus por isso. Tem muito crente que não entende ainda o que Deus tem feito na minha vida. Que é, às vezes, estar lá no presídio, no quarto, falando de Jesus. É estar na Cracolândia, na Avenida Brasil, pegando almas, levando para o centro de recuperação. É estar no hospital evangelizando. Teve um irmão que me falou: você não consegue entrar lá no hospital. Eu falei: irmão, pelo amor de Deus. Como é que não, irmão? A gente confia em quem, irmão? Deus abriu
abriu a porta no hospital para evangelizar. E se eu for contar todas as feiras aqui que Deus já tem feito, irmão, outro dia bateu uma frieza espiritual que eu fiquei em casa num domingo de manhã, eu pensando na minha cabeça, escuta bem, frieza espiritual, bateu na minha cabeça de naquele dia não ir nem na igreja e tirar a segunda-feira para descansar totalmente. Vou tirar a segunda-feira para descansar, não vou fazer nada, vou só trabalhar, vir para casa e acabou. Mas assim, irmãos, como você vê na passagem na conversão de Saulo, ele foi chamado para levar o nome do Senhor aos reis, aos gentios, ao povo de Israel. Você vai ver em Atos capítulo 9, versículo de número 16, está escrito, o Senhor mandando o discípulo Ananias falar para ele, e diz a ele quanto ele há de padecer pelo meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a ele quanto ele há de padecer pelo meu nome. Bateu uma frieza espiritual em mim num domingo, tem mais ou menos uns 3 meses atrás, 2 meses. Eu estou em casa no domingo porque eu moro sozinho. Graças a Deus, Deus me abençoou com uma varoa. 40 anos que eu passei no mundo, 40 anos uma missionária pregando o Evangelho. Preparou o casamento. E é assim que Deus faz. Já estamos noivos, o casamento está marcado para o dia 17 de outubro. Se Jesus não voltar até lá, tem essa ainda também. Mas bateu uma frieza espiritual e eu falei, na segunda-feira eu não vou fazer nada para Jesus. Não vou visitar uma igreja, não vou lá no centro de recuperação, não vou a lugar nenhum. Quando eu liguei no rádio, começou uma pregação. Uma missionária que começou a ministrar a palavra do Senhor falou que ela estava com o filho dela bonzinho, o esposo dela bonzinho, e ela voltou de uma viagem missionária e falou que a partir daquele dia ia tirar um descanso, porque já tinha ganhado muitas almas para Jesus. Sabe o que aconteceu? Aquilo ali falou comigo, aquela palavra. Em seguida, o filho dela, que era bonzinho, ficou doente. E já está 4 anos no hospital vegetando. E ela tendo que buscar mais a Deus pelo filho dela. E sabe o que aconteceu em seguida? Me chamaram para fazer um culto que tem lá na posse, dia de segunda-feira, que lá distribui sopa, roupa e tem a palavra, tem um culto. Me chamaram para ir lá toda segunda-feira para colaborar. E me chamaram para ir para o centro de recuperação dia de segunda para orar pelos irmãos. Falei, amém, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, guarde bem um tema até dessa palavra de hoje. Deus quer um compromisso contigo. Aleluia. Porque Paulo, assim como nós, irmãos, nós éramos aí no mundo, que ninguém dava nada por nós. Hoje em dia nós temos que levar a palavra do Senhor. Eu já passei por certas situações que eu vi que é Deus na minha vida. Há um tempo atrás, antes de eu levantar a mão para Jesus, do Espírito Santo me convencer disso, eu passei 40 anos por aí afora. Uma hora estava no morro, outra hora estava no outro, outra hora estava atrás das grades, sendo preso, tráfico, formação de quadrilha. O negócio era revólver, era dinheiro. E Deus livrando, mas o tempo chegou. O tempo chegou. E se seu esposo se encontra no vício da 51, da redonda, da quadrada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque Deus me levantou como profeta, como atalaia, para profetizar, para falar que há cura. Louvado seja o nome do Senhor. Só tem um porém. Tem um cidadão que ele se afastou da presença do Senhor, ele fazia a obra de Deus, e ali, tem mais ou menos 2 meses atrás, eu fui visitar ele no hospital. A esposa dele me chamou e falou o seguinte, que o médico chamou a ela e falou que ele estava com 90% de chance de estar com câncer. No final, eu tive num sábado, na terça ou na quarta-feira, iriam abrir ele para recolher o material, para ver se o câncer é benigno ou maligno. Eu tive no sábado. No sábado, iam abrir ele na terça ou na quarta-feira. E ainda por cima, o fígado dele inchou, porque ele virou alcoólatra, e deu um problema no baço. Complicou tudo. Naquele sábado, eu tive ele no hospital. Ele se surpreendeu comigo, porque eu disse a ele o seguinte: olha, meu irmão, eu vim aqui te
uma coisa, eu não vim aqui te dizer que Deus vai te curar. Ele se espantou. Eu vim aqui te dizer que Deus pode te curar. Que Deus pode te curar. Então vamos orar. E para a honra e a glória do Senhor, eu encontrei ele na rua, sem operação, sem nada. Ele falou que médico, falou que não tem nada. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê que o apóstolo Paulo está passando essa grande tribulação, mas ele não desiste. Assim também tem notícia nós, não desistir do chamado, porque o chamado é ir pregar o Evangelho. E como crerão se não há quem pregue? Você vai ver aqui que nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu. Eu tenho outro folheto aqui comigo. É um simples folheto de evangelismo. Eu cheguei a uma certa situação que aquele dinheiro que a Anísio tinha, casa de 2 andares que a Anísio tinha, foi sumindo tudo. Sumindo, documento sumindo. Restou banco de praça Tiradentes, morador de rua. Sumiu, ele agora morreu, foi dado como morto, já era. Aí perambulando por aí. Às vezes uma simples oração. Teve um domingo que eu me lembro muito bem, dormi no bairro de Olinda, numa calçada. Ali eu fui e começou a chover. Eu peguei um papelão na bolsa que eu estava, fui para outra calçada. Choveu também, o vento levou a chuva para lá. Fui para outra calçada, choveu. Fui para outra calçada, choveu. Fui para um botequim, me expulsaram de lá, quase me espancaram. Porque não tinha, não queriam me dar mais nada. Catando guimba de cigarro no chão, sobra de cachaça para beber. Mas aí, Deus me mostrou uma porta de uma igreja aberta ali no tempo de oração. Louvado seja o nome do Senhor. E a história de Anísio mudou. Eu lembro muito bem que em seguida eu entrei num culto. Do jeito que eu estava. Uma irmã saiu de trás do púlpito. Eu estava descalço, pé no chão, todo sujo. Uma irmã saiu de trás do púlpito, veio e falou: toma minha Bíblia, essa o Senhor manda te dar. Foi essa Bíblia aqui. Tem 3 anos e pouco. Para a honra e a glória do Senhor. Estou contando isso para aumentar a sua fé. Para você crer nesse Deus que você serve. Porque Ele é poderoso para fazer algo a mais que pedimos ou pensamos, mas através do poder que nós opera. Tem 3 anos e poucos. Escárnio no bairro, agora pronto, já era. Vendo um demônio na minha frente falando de hoje, você não passa. Até que o rapaz pegou perto de mim também, num empurrão que me deu, descarregou aquele revólver em cima de mim. Mas para a honra e a glória do Senhor, mais uma vez estava no poder da oração. Da sua oração, na consagração, orando pelos viciados, orando por aquele que se encontra perdido lá fora. Deus dando livramento. E o ponto chegou a esse: mendigar. E agora? Qual a solução? Voltei ali para o centro espírita, mas não deixaram mais. Não, aqui mais não. Voltei para o segundo, que eu costumava ir aqui, mas não. Até que chamaram o bombeiro, porque eu comecei a ficar, virou o louco do bairro, correndo para um lado, para o outro, jogando pedra dos outros, leva ele amarrado. Ali eu me lembro muito bem, que mandaram voltar para casa. Voltei, caí no vício da cachaça de novo. E teve um dia que eu estava na rua, deitado dentro de uma poça de lama. Eu me lembro muito bem que passou um rapaz e falou: eu vou chamar ali teu irmão para te ajudar. A tua ajuda pode vir da onde você menos espera. Da onde você nem calcula, Deus vai usar aquele para te abençoar. Esse rapaz, ele anda lá no morro ainda até hoje, com roupa de Zé Pelintra, roupa branca. E aí o que aconteceu? Ele falou: teu irmão falou para deixar morrer, ele não vai te ajudar. Meu irmão de carne falou: deixa morrer, que aquilo não presta, é ladrão. Mas sabe uma coisa? Que Jesus não veio para o justo, ele veio para cima dos pecadores.
difícil, você tem que ir para a igreja. E eu querendo ir para uma cumba com ele, não, lá não é teu lugar, tu tem que ir para a igreja. Deus usa, irmão. Deus usa. E eu ali naquela luta espiritual ainda, irmão. Naquela luta espiritual, vira um demônio. Tem gente que não acredita. Demônio aparecendo e falando: de hoje você não passa, hoje eu te mato. E aí, irmão, vou falar uma coisa. Eu fiz igual o servo de Jericó. Foi um dia que caiu aquela capa minha da soberba, caiu aquela capa que eu sou poderoso com o revólver na cintura. Teve um dia que eu tive que dobrar meu joelho no chão e botar minha mão para o céu e falar: Senhor, eu não aguento mais, me tira dessa vida. Glória a Deus. Que a gente quer escutar a nossa boca, irmão. Muita gente já estava orando, mas eles queriam escutar o meu clamor. Foi aí que em seguida eu fui numa mesa que estava dentro de uma casa vazia onde eu estava e se encontrava um folheto todo amassado. Eu não sei quem me deu na rua. Estava todo amassado. Naquela mesa eu jogava sobra de pó, sobra de maconha, cigarro, tudo ali em cima daquela mesa. Mas estava um folheto da palavra de Deus, todo amassado ali. Foi que eu abri e li. Venha a mim com todos que já estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu quiser enviarei. Aleluia. Foi nesse dia, eu lembro muito bem, eu carreguei esse folheto, eu consegui atravessar as portas de uma igreja e para a honra e glória do Senhor estou até hoje. Glória a Deus, aleluia, obrigado. Crê nisso, irmão, que o milagre vai chegar na sua casa. Crê nisso. Às vezes você esteja pensando e não tem mais jeito, mas tem jeito para Deus, nada é impossível. Nada é impossível, irmão. E eu vou dizer uma coisa, uma situação, eu tenho um exame diário. Minha mãe, quando eu voltei para casa, quando eu fui para a igreja com o folheto na mão, em seguida que eu estava dormindo na casa de um senhor, ou então na rua, que ele deixou mais eu dormir na casa dele, eu passei a dormir na rua de novo, mas eu lembrei, eu ainda tenho uma mãe. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo de Israel, Deus de poder e glória. Eu lembrei que eu ainda tinha uma mãe. Eu fui para a casa dela, eu me lembro, eu falei: mãe, deixa eu dormir. Aí ela falou: meu filho, teu lugar está aqui ainda. Glória a Deus. E Deus faz como quer, a hora que quer, com quem quer. E eu me lembro muito bem que minha mãe idólatra ia para macumba. Eu voltei convertido para casa, irmão. Glória a Jesus. Para salvar ela, irmão. Para Deus me usar ele salvar ela. Em seguida minha mãe ficou doente. Começou a emagrecer. E nós não entendíamos nada. E aí eu vim entender porque Deus me resgatou. Para salvar a minha família, para salvar os meus. Aleluia, Jesus. Para isso que Deus nos chamou, irmão. Mas a gente não pode desistir, irmão. Aleluia, Senhor. Glória a Aí, Deus. minha mãe no Souza Guiar, eu fui ficar com ela de acompanhante. Arrumei um serviço, Deus me abençoou com um serviço, que eu vendi doce na rua, ganhando R$10 por dia. R$10 por dia, e com minha mãe no hospital. Mas ali dentro daquele hospital, tinha um homem lá, algemado, na hora do 7 horas da noite, tem um domingo, que me chamaram para fazer um culto lá dentro, e aquele homem algemado ali, levantou a mão e aceitou Jesus. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. É assim que tu faz. Aquele homem algemado, e eu falando: Senhor, por que minha mãe?
hepatite, hepatite A, hepatite B, sífilis. Na Presidente Vargas, um médico falou para mim: olha, você o sangue não tem nada, você está bom. Porque muitos amigos que andavam comigo começaram a morrer de asma. E em seguida, um amigo meu me apresentou um médico. Eu tenho aqui, ó. Um amigo meu me apresentou um médico que falou, sabe o quê? Para mim, eu expliquei a ele a situação que minha mãe morreu. Sangrando. Eu falei, eu estou com o mesmo problema da minha mãe, doutor. Médico proctologista. Ele virou para mim e falou, então, você também não tem cura. O médico falou para mim dentro de uma sala. Eu olhei na frente dele. Eu falei, olha, foi Deus que me resgatou, e para Deus nada é impossível. Eu creio em Deus. Aleluia. Está aqui, receita que ele mandou comprar, exame, para a honra e a glória do Senhor. Sumiu. Aleluia. Deus curou. Glória a Deus. É fiel, Jesus. Deus curou. Deus curou, mas foi pela fé. Não recomendo você ter a mesma fé. Pegar um receituário, um encaminhamento e rasgar. Não aconselho, é pela fé. É pela fé. Porque senão você pode falar, veio o irmão Anísio aqui, na Assembleia de Deus Miguel Couto, mandou a gente rasgar nosso encaminhamento. É pela tua fé. A fé é individual. A fé é individual. E para a honra e a glória do Senhor curou. Curou. O médico ficou impressionado com o que eu fiquei magro. Magro, imagine magro. Apesar que eu não sou gordo. Mas imagine eu magro. E Deus curou. E Paulo passou por todas essas situações, mas nenhum deles morreu. E através, veio minha irmã, veio eu, veio agora minha irmã mais velha, veio meu cunhado, veio minha outra irmã, veio meu cunhado. Agora teve um culto assim de graça em casa do meu irmão também, que era todo bravo, metido a bravo. No final do culto ele não aguentou e dobrou de joelho e falou: só o Senhor é Deus. E assim Deus tem feito. Você vai ver que Paulo está aqui. Tem até um vento chamado Leão, nesse versículo, nesse capítulo. Mas você vai ver que ele não entregou os pontos, ele confiou na palavra do anjo que falou com ele, que nenhum ia se perder. E eu confesso uma coisa aos irmãos: há 3 anos e pouco, nem documento a isso tinha. Nada. Deus tem trabalhado profundamente. Fui parar dentro do emprego que eu trabalhava lá na Lagoa, no meio de Bacana. Se eu falar quanto que é o meu salário, os irmãos falaram: mas como é que o irmão vai casar com esse salário? Deus me botou lá para trabalhar, sabe de quê? Auxiliar de serviços gerais, num lugar lá na Lagoa, numa academia de Bacana. Toda vez que eu faço a obra de Deus, que eu vou em algum lugar, eu tenho que trazer uma declaração que eu estive no presídio, dia de segunda-feira. Aí a dona vai, desconta 2 dias, desconta a passagem, desconta ticket, refeição e evangélica. Aí o que acontece? Eu tenho que trabalhar na minha folga para compensar. Mas o que Deus tem feito? Começou a fazer culto lá dentro. Almas têm levantado a mão para Jesus lá dentro do culto. Me chamam para fazer culto lá na garagem. Meu salário não é 600, tem mês que é 600 e pouco, 700 e pouco. Aí como é que o irmão vai casar? Se contar tudo aqui, a gente vai ficar aqui a noite toda. Deus tem operado milagre, assim como multiplicou os peixes. Eu estou vendo esse milagre. Aleluia. Como é que o irmão não pôs esse salão para fazer essa festa toda? Como é que a noiva já está com tudo? Chegou a televisão de 55 polegadas dessa de plasma, chegou os armários de cozinha. Como é que é isso, irmão? É Deus, irmão. Aleluia. É Deus. Não é Deus. É Deus, irmão. Deus tem abençoado, graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, irmão. E uma varoa abençoada. Ela também está 40 anos esperando no Senhor. Enquanto eu estava 40 anos no mundo, ela 40 anos buscando a Deus. Louvo a Deus pela vida da minha noiva que Deus me deu. Conheci ela no monte orando. Tive uma visão com ela assim. Nem conheci
conhecia, tinha visto ela uma vez, aí depois foi uma bênção pura. Oramos a Deus, houve confirmação. Glória a Deus. Aleluia. E graças a Deus, se Jesus não voltar até o dia 17 de outubro, tem casamento, tem bolo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver que Paulo passou por todas essas tribulações. Você acompanhando a leitura, você vai ver, já no capítulo 28, que eles vão parar exatamente numa ilha. Mas você vai ver que aí quando Paulo chega, está frio, ele pega ali os gravetos para fazer uma fogueira. E ali a cobra ainda morde ele. Imagine passando essa tribulação toda e ainda ser mordido por uma cobra. E aí muitos ficaram olhando para ver qual seria o final dele. Talvez muitos estejam olhando, irmão, para ver qual vai ser o seu final. Até onde ela vai aguentar? Muitos devem estar te acusando. Igual falaram para o apóstolo Paulo: esse homem escapou da fúria do mar, mas aqui ele vai morrer, que a cobra mordeu ele. Muitos devem estar querendo ver o teu fim, irmão. Mas sabe uma coisa? Foi Deus que te escolheu. Sabe uma coisa? E Deus usa, grava bem uma coisa: Deus usa o inimigo. Deus usa o inimigo. Sabe para quê? Para você buscar mais a Deus, para você continuar na perseverança. Mas sabe para quê? Para te dar um sabor especial na tua vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver que Paulo está numa situação e todos ali ficam olhando: será que vai morrer? Será que não vai? Será que esse ministério vai para frente? Será que isso aí não é historinha? Será que essa irmã vai conseguir? Estão só te olhando. Mas sabe uma coisa? Chama para o culto da sua graça, irmão. Aleluia. Chama para o culto da sua graça, porque é Deus que te dá vitória. Glória a Deus. Lá na primeira carta aos Coríntios diz, capítulo 15, versículo 57: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai ver aqui que depois dessa tribulação toda, Deus começa a usar Paulo ali, irmão, daquele homem enfermo, o principal ali da ilha. Paulo, através da oração dele, Deus curou aquele homem. Você vai ver. E depois está escrito, acompanha: louvado seja o nome do Senhor. Atos 28, a partir do versículo 5 diz: porém eles sacudiram recorde do fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto, de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá no versículo de número 10, Atos 28, 10 está escrito: os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe uma coisa? No começo são provas amargas, mas no final tem sabor de mel, irmão. Você vai ver aqui que no final começaram a ajudar Paulo tudo a ele. Está escrito aqui, irmão. Está escrito na palavra, irmão. Para Deus nada é impossível, nada. Possa ser que o irmão esteja olhando, não vai aguentar a prova, mas sabe uma coisa? É o Senhor que te fortalece. É o Senhor que te fortalece, Ele que te justifica, Ele que te fortalece. Olha, nesse emprego onde eu estou, eu já estou lá um ano e pouco. Quando eu entrei lá para fazer uma entrevista nesse emprego, a dona me chamou numa sala e perguntou assim para mim: o que é essa marca aí na sua testa? Eu falei: isso aqui foi um acidente que eu sofri. Aí ela perguntou se eu fumava. O senhor fuma? Eu falei: não. O senhor bebe? Não. Tudo bem, ela anotou lá. Mas depois começou a perguntar ao contrário: mas o senhor já bebeu? Eu falei: já. O que a senhora imaginar? Ela anotou lá no currículo. O senhor já fumou? Eu falei: já. O que? Maconha, cigarro, já teve envolvimento com drogas já, cocaína, maconha, cachaça, já estava entrando no crack, ela anotou. Já teve problema com polícia? Eu falei: já, vários, ela anotou. Por último ela me chamou e falou: olha, o emprego é seu,
Você vai ver lá na segunda carta de Timóteo, para a gente fechar, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 11, 12 e 13, está escrito: as minhas perseguições e os meus sofrimentos quase me aconteceram em Antioquia e como em Listra, que variadas perseguições tendo suportado, de todas entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe uma coisa? É o Senhor que está pelejando essa tua peleja. Aleluia. É Ele que tem te dado força para você ter caminhado até aqui hoje. Saiba disso, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Creia numa coisa, que o milagre há de acontecer no tempo certo, no tempo do Senhor. Amém, igreja? Aleluia. A igreja, vamos ficar de pé para nós orarmos, amém? Vamos orar pelos viciados, vamos orar pelo aquele que se encontra na macumba, no candomblé. Aleluia. Amém. Vamos vir aqui na frente então, para a gente estar fazendo essa oração.